Há pouco menos de um mês atrás, eu, Antônio Machado de Moura, anunciei aqui no canal Conexão Marxista e fiz uma apresentação em linhas gerais dessa obra aqui de Flávio Henrique Calheiros Casimiro, A Nova Direita, Aparelhos de Ação Política e Ideológica no Brasil Contemporâneo. A partir de hoje, esse é o primeiro vídeo que vamos mergulhar no conteúdo, ou seja, citar algumas das instituições aqui que Calheiros estudou e nos brindou com essa publicação. De acordo com o autor, na primeira metade da década de 70 do século passado, o empresário e engenheiro Henri Maxud, juntamente com o afamado economista Eugênio Goudin, transformaram a publicação de negócio Visão, a revista Visão, numa espécie de tribuna e militância de debate acerca das ideias neoliberais que vinham penetrando nas hostes da burguesia brasileira, particularmente do empresariado. O trabalho de Goudin, juntamente com Maxud, rendeu alguns resultados. Em pouco tempo, eles conseguiram aglutinar uma quantidade razoável, algumas centenas da nata da burguesia brasileira, tanto do ponto de vista da economia, quanto das comunicações e da inteligência brasileira. De acordo com René Dreyfus, a revista Visão, com seu ideal neoliberal, transformou-se numa espécie de pivô, ou mesmo Estado-Maior de propagação, defesa do pensamento conservador no Brasil. O trabalho se desdobrou mais tarde, em 1980, foi criado aqui em São Paulo a Câmara de Debates Econômicos e Sociais pelo empresário Paulo Rabelo de Castro, que expandiu a quantidade do grande empresariado em torno de um projeto econômico para o futuro. Contava a Câmara de Debate com Antônio Hermídio de Moraes, um ícone da indústria paulistana. Tinha lá o Laci Francisco de Moraes, o rei da soja, o ícone, também o ícone da burguesia agrária. Tinha Roberto Borhausen, presidente do Unibanco e da Federação Brasileira dos Bancos. E tinha muitas outras figuras, grandes figuras da grande burguesia, na criação dessa entidade de classe, desse aparelho privado de ação política e hegemonia ideológica. É digno de nota que essa instituição, a Câmara de Debate, foi entregue, a parte técnica foi entregue, Julian Schackel foi do grupo de estudos e doutrina do IPS Carioca, o Instituto de Pesquisa em Estudos Sociais, um Estado-Maior, digamos assim, na linguagem do Dreyfus, criado em 1961, que teve atuação direta e consistente no apoio civil ao golpe militar de 1964. O que defendia, ou o que defende, que ainda existe de alguma forma, de outros modos, a Câmara de Debate, naquele período, em primeiro lugar, o objetivo, de acordo com seu presidente, de acordo com seu criador, Paulo Rabelo de Castro, era penetrar na estrutura material do Estado, mantendo uma relação estreita com a sociedade política, seja por meio do lobby,
do financiamento de campanha, proposição de políticas públicas e mesmo lançamento de candidaturas próprias. Isso é o ano de 1980. E de acordo ainda, e também nas palavras do presidente da Câmara de Debate, empresário paulista, Renato Ticolati Filho, era objetivo da Câmara, da instituição privada de hegemonia ideológica, unir o empresário no sentido de demonstrar que o neoliberalismo não é um capitalismo selvagem, um criador de miséria, mas uma alavanca de desenvolvimento social, como mostra a economia norte-americana. O senhor Paulo Rabelo de Castro defendia que os debates, as conferências, as publicações, ou seja, o movimento de ideias que ia aglutinando o empresariado e sendo disseminada pela sociedade brasileira, servia para todos os campos da política, fosse para a direita, fosse para o centro, fosse para a esquerda, tendo em vista tratar-se de um pensamento fortemente ecumênico. Esse trabalho também frutificou e se desdobrou. Em 1983, Guilherme Afifes Domingues fundou em São Paulo também, Guilherme Afifes Domingues, membro, criador da Câmara de Debate, refaz ou expande a organização do empresariado. Esse grupo, por ele chamado de Grupo de Mobilização Permanente, tinha em primeiro plano centrar a necessidade de uma maior coesão do empresariado na defesa e difusão dos seus interesses, porque, de acordo com a Afifes Domingues, a Fiesp não vinha fazendo isso a contento. E esse novo organismo, essa segunda entidade, também bebia na fonte ideológica, econômica e política dos ideais do neoliberalismo, fundado lá, como dissemos inicialmente, pela Sociedade Mont-Pelerin em 1947. Acontece que não só a sociedade civil, o empresariado, estava preocupado com o desenrolar dos embates políticos internos. Basta verificar que, ao abraçar o neoliberalismo, a nata da burguesia brasileira tinha em mente responder à crise econômica que começa a se desdobrar com o enfraquecimento do milagre econômico e, principalmente, claro, como decorrência, a decadência do exército no comando da economia há mais de 20 anos. Quando Geisel, em 74, anunciou que a crise do capitalismo tinha características novas, a burguesia brasileira antecipou-se, porque sabia que teria inevitavelmente que passar por um processo de abertura e teria que enfrentar as camadas sociais na disputa pelo poder político. Portanto, essas instituições que preocupava, ou esse debate que envolvia toda a sociedade civil, não passava, digamos, despercebido pelo Exército, que vinha se desgastando depois de mais de 20 anos no poder, e por conta disso foi fundado também em 1985 a Associação Brasileira de Defesa da Democracia, fundado por quem? Exatamente lideranças saídas de dentro da caserna, principalmente do centro de informação da entidade. O setor financeiro não ficou de fora.
Em 1983, foi reorganizado ou rearticulado a Confederação Nacional das Instituições Financeiras. Essa tinha como premissa marcar posição no debate a partir da defesa dos interesses, da forma de funcionamento do capitalismo ou do setor financeiro, que, de acordo com suas lideranças da confederação, ligado ao sindicato, por exemplo, a FEBRABAN, portanto, com uma força política considerável, defendia que o setor financeiro era essencial para o desenvolvimento do Brasil em todos os setores e em todos os rincões da nação. Essa entidade também congregava dos mesmos valores. Claro, em se tratando da Associação Brasileira em Defesa da Democracia, que tinha na direção muitos civis, empresários de todos os setores, tinha também muitos políticos, é uma diferença, inclusive todos os partidos estavam presentes nessa associação de defesa da democracia. Essa sim dizia a defesa dos valores cristãos, da propriedade privada, da livre iniciativa, do mercado, mas sobretudo um combate ferrenho ao comunismo, esse velho ranço reacionário. De modo que, quando chegamos ao ano de 1986, a Câmara de Debates Econômicos e Sociais organizou um evento em São Paulo com a participação de autoridades econômicas de parte da América Latina, especificamente o Peru e o México, para ouvir Mário Henrique Simonsen, ex-ministro dos governos militares. E essa conferência foi solicitada, apoiada e financiada por uma entidade chamada Sociedade das Américas. Essa sociedade, esse pivô, esse Estado-Maior de defesa da ordem e do neoliberalismo, tem sede nos Estados Unidos, congrega, aliás, é organizada a partir dos Estados Unidos, porque congrega mais de 200 grandes corporações estratégicas com atuação e fortes interesses no hemisfério sul. O presidente dessa entidade é ninguém menos do que David Rockefeller. Retomando, desde a segunda metade da década de 1970 do século passado, o trabalho de Goudin, junto a Henrique Maxud, em torno da revista Visão, transformada em tribuna de debate e militância do neoliberal, foi desdobrado a partir da criação da Câmara de Debates Econômicos e Sociais, em 1980, por Paulo Rabelo de Castro, que tinha como finalidade a defesa e a militância do neoliberalismo. Em seguida, a criação da Confederação Nacional das Empresas Financeiras, Instituições Financeiras, com o mesmo propósito. E, por fim, o Grupo de Mobilização Permanente de Guilherme Afifo Domingues. Todos eles são da mesma linhagem. É um processo de desdobramento e aprofundamento de criação de instituições pela classe dominante, visando a atuação dentro do momento político, que era complicado, mas principalmente já com o seu plano de governo e sua ideologia econômico-política prontinha, ao contrário da esquerda, que não tinha nada a dizer. Peço aos camaradas que dê um like, assine o canal Conexão Marxista, e nós vamos voltar a tratar de muitas outras instituições de acordo com a obra A Nova Direita aqui apresentada para vocês. Muito obrigado.
brotará. De obscuros personagens, as passagens, as coragens são sementes espalhadas nesse chão. De Juvenais e de Raimundos, tantos Júlios de Santana, dessa crença num enorme coração. Dos humilhados e ofendidos, explorados e oprimidos, que tentaram encontrar a solução. São cruzes, sem nomes, sem corpos, sem datas. Memória de um tempo onde lutar por seu direito é um defeito.